Fala, gente, sempre bem? Sempre bem! Como é que vocês estão? Um beijo no coração de vocês. Dê um like, se inscreva no canal do Passe Bem Concurso e hoje mais uma convidada, né? Especial, como sempre, para agregar valor na sua vida, seja você policial, seja você não, só acompanha aqui para desenvolvimento pessoal, né? Então, com certeza vai agregar valor porque nós vamos falar de reflexão sobre o sentido de vida aqui no sentido de altruísmo, pensar no próximo. Ela vive isso. Ela faz disso um propósito de vida. Nós vamos descobrir daqui a pouco. Então, obrigado a todos vocês. Compartilhe o conteúdo com todo mundo, porque não são algoritmos, né? Não são números que estão aí, são seres humanos. Então, se tem uma pessoa assistindo, já valeu a pena, né? Então, compartilha, porque vale a pena a gente agregar valor nas vidas das pessoas. Parra, obrigado por você estar aqui, mais uma vez no comando. O marido da nossa convidada, o Rô, tá aqui. Bem-vindo, Rodrigo, amigo nosso, um amigo de longa data, irmão, como ela também é. Então, se apresente quem é a senhorita. Muito obrigada pelo convite, Caio. Eu agradeço imensamente estar aqui com você. Meu nome é Damares, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, sempre como psicóloga clínica, mas agora atuando de uma forma diferente, né? Então, agora numa atuação voltada para mulheres oncológicas. Mulheres oncológicas. Muito. Isso. Nós nos conhecemos e olha como o mundo é pequeno, né? Essa nobre mulher, eu tive a honra de ser aluno dela na faculdade. Verdade, é Além, verdade. além da nossa convivência na comunidade de fé, que a gente vem da mesma Isso, comunidade de fé, aí isso, também teve a questão, isso. na faculdade quando eu cheguei para fazer estágio, em neuro, né? Foi em Foi aplicação de neuro, teste, né? foi. E ela que era minha professora, a melhor professora que eu poderia ter. Olha que mundo Só que você pequeno. não lembrou de mim, né? Foi eu que lembrei de você. É TDAH, tá? Mas tem que levar em Eu consideração. falei, você lembra de mim? Você ficou olhando assim. Eu falei, eu sou da igreja. Isso que a igreja é pequena. Isso que a Verdade. igreja é pequena ainda, isso que é o pior ainda. Mas é isso, é verdade. Então, eu fui psicóloga, neuropsicóloga, então eu atuava ali na ajuda, no auxílio dos alunos, né, com os testes neuropsicológicos, e aí você Muito estava bom. lá No também, meio, envolvido. envolvido. Muito bom. E Damares? Eu acho que vamos começar aqui falando, tem tanta coisa pra falar, tanto conteúdo que você tem pra transmitir pra gente. Vamos por partes aqui. A primeira coisa que eu gostaria de destrinchar é a importância, então, hoje, da saúde mental. É importante isso para as pessoas? Com certeza, Caio. Eu falo que a saúde mental, ela é como a saúde física. Mas o que é mais impactante é que nós não conseguimos ver, né, aquilo que está por dentro. Mas o organismo, nosso corpo, ele fala. Existe, né, aquela frase que diz: quando a boca cala, o corpo fala. Uhum. E isso é muito verdade também. Isso também vai muito para a questão da saúde mental. Não é à toa que hoje nós temos um boom aí de doenças, né? Então, depressão, ansiedade. O Brasil, ele é um país ali no top 10, sabe? Das crises de ansiedade. Então, isso é bem forte. Mas, Damares, uma pergunta que eu tenho mesmo sincera pra te fazer é, hoje esse boom que a gente tem de crise de saúde mental é porque tá tendo mais diagnóstico? Ou é realmente uma sociedade mais doente ou é a junção dos dois? Eu acho que é a junção dos Tá. dois, eu vejo que é a junção dos dois. Hoje nós temos um acesso às informações muito mais fáceis, né? Então a gente tem aqui a internet que nos ajuda, então nós temos todas essas informações, mas também nós temos uma forma muito acelerada de ver a vida. Então eu vejo que tudo isso vai juntando, vai culminando aí numa série de doenças mesmo, psicossomáticas, enfim. E o que que é a neuropsicologia? Qual que é a diferença da neuro, para quem não conhece, para psicologia? A neuropsicologia ela vai estudar as questões cognitivas. Tá. Então, ela vai fazer um mapeamento cerebral mesmo, tanto das questões da memória, função executiva, linguagem, né? E também vai avaliar, por exemplo, as questões emocionais. Enquanto a avaliação, por exemplo, uma avaliação psicológica, ela não vai se aprofundar nas questões cognitivas.
Então, quando a gente fala assim, por que que é importante uma avaliação neuropsicológica, por exemplo? Porque a gente precisa entender aquilo que é do emocional e aquilo que é do cognitivo. Entendi. Porque em muitos momentos elas se misturam e mascaram ali. E aí nos testes a gente consegue observar, e eu falo que é varrer a casa, Uhum. sabe? A gente vai tirando um, tirando o outro, e a gente vai limpando, entendendo o que vai acontecendo com aquele indivíduo. E cada caso é um caso, né? Pode ter assim vários pacientes com a mesma queixa Tá, de dificuldade atencional, por ok. exemplo. Mas às vezes um pode ser uma ansiedade, o outro pode ser um TDAH, então a gente vai encontrando ali várias questões ali Então, nem dentro de uma sempre avaliação. a questão atenção é TDAH, não, 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 TDAH. não, não, não. Isso a gente consegue observar dentro dos testes mesmo. Os testes hoje são. É uma pergunta que já me fizeram isso aí. Tá. Então, a especialista vai me ajudar. Os testes hoje são eficientes na catalogação de informações cognitivas da pessoa ou não são? Ou são desatualizados? Não, eles são Tá. eficientes, sim, mas eu falo que antes de ser neuropsicóloga, eu sou psicóloga. Tá. Então, não é só um resultado quantitativo Ok. que eu preciso ver na avaliação, e sim um resultado qualitativo. Ou seja, como é a história de vida daquele indivíduo, quais foram a queixa que ele me trouxe, desde quando ela aparece. Então, tudo isso eu preciso saber, eu preciso entender os marcos do desenvolvimento, eu preciso saber aquilo que vai acometendo a pessoa nas questões psicológicas e emocionais. Então, eles são eficientes, mas eu também tenho que ter o meu lado psicológico para responder à avaliação. Ou seja, ver o estilo de vida, a cultura, Isso. né? É o todo, né? Até como ele tá no dia. Pode ser que um dia eu faça uma avaliação neuro, por exemplo, e dê um resultado e no outro dia outro, por conta das questões Pode. sociais, como eu acordei, me alimentei e tal. Pode. E isso geralmente, quando acontece, principalmente com adulto, geralmente a gente remarca. Ok. Então, se a pessoa não teve um sono muito bom ou teve algo ali estressante, a gente precisa remarcar aquele dia de avaliação, porque ele pode ter um resultado que não é compatível com a eficiência dele. Ô Damares, me perguntaram esses dias e eu falei, ixi, ferrou. E eu vou fazer essa bucha pra você agora. Hum, Por que tanta criança laudificada, pode dizer assim, com uhum. TDAH, TEA, enfim, o que está acontecendo no mundo? Porque não tinha isso antigamente, né? É. Essa quantidade de crianças, vamos dizer assim, vítimas desses transtornos, né? O que está acontecendo? Ixi, ferrou, vou responder igual você. Eu vejo que, como eu falei, hoje nós temos muito mais Tá. informações. Hoje a gente tem acesso às informações. Então, hoje, quando eu troco com alguém, por exemplo, se eu estou na fila da escola para buscar o meu filho e uma mãe fala: Nossa, ele teve dificuldade com tal matéria, eu falo: Olha, o meu também teve. A gente vai trocar aquelas Uhum. informações e vai entender o que está acontecendo. Então, esse acesso à informação, principalmente por conta da internet, a gente tem a todo Ok. momento. O que eu vejo que foi acontecendo é que em alguns momentos, tanto de vida escolar, principalmente das crianças, foi-se necessário que se tivesse um laudo para justificar ou um Uhum. comportamento, ou uma questão ali cognitiva, educacional. Então, isso foi crescendo. Isso é bom, porque nós temos hoje acesso a médicos, hoje a gente tem acesso à questão de avaliação neuropsicológica, por exemplo, que anos atrás nós não tínhamos, né? Quando eu paro e penso na minha época de escola, em colegas, eu consigo lembrar e falar, ah, aquele era Aquele tinha. TD, não, aquele outro, né? Então a gente consegue lembrar disso. Eu lembro de amigos do pré, com 6 anos, que eu falava, acho que tinha alguma coisa ali, hein? Acho que tinha. Então, assim, e naquela época era passado como preguiçoso, Opa.
né? Como, é o encapetado, como se falava na rua. Então, tinham muitas dessas nomenclaturas que hoje a gente consegue entender que é um diagnóstico, Muito bom. mas nem tudo é patológico, Tá. né? Então, esse é o grande cuidado, porque uma avaliação quantitativa, os resultados ali, eles podem dar um resultado para TDAH. Ok. Mas a minha pergunta para aquele paciente é: ele é TDAH ou ele está Muito desatento? bom. Então, eu preciso ter esse entendimento. Se é uma criança, tá, o que está acontecendo na casa? O que está acontecendo na escola? Desde quando isso acontece? Qual é a rotina familiar? Uhum. Então, são várias coisas que a gente precisa entender para formar esse relatório, para formar esse laudo. Por exemplo, tem vezes que eu dou a devolutiva, falo, olha, não encontrei nenhuma patologia. E alguns pais falam, como não? E é estranho, né? Uhum. A Parece que ele quer sensação que a dê alguma coisa. sensação é que quer que dê alguma coisa. Então, isso eu vejo que assim é juntar com informações, mais a questão de conhecimento que hoje a gente tem, então uma série de coisas que vão acontecendo. Eu acho esse cuidado é fundamental, porque depois que você laudifica, Uhum, a pessoa fica estigmatizada. Eu sim, sou TDAH, sim, né? Então, esse cuidado, essa sensibilidade é importantíssimo. sim. Você citou no passado, hoje isso é impensável, mas no passado eu fiquei na fileira dos burros. Não, na verdade, dos burros era o pior do que os burros, eram os burros desinteressados. A professora Cristina, cara, fez isso. Por sério mesmo, Rodrigo. A professora fez isso. Ela separou a sala de aula na quarta série. Ela separou a sala da Maris, olha só. Se você tivesse a minha sala, hoje você ia melhor de ficar fácil. Ela separou a sala, uma fileira dos inteligentes, ficou perto da janela, eu lembro até hoje. Uma fileira dos medianos, uma fileira dos burros. Ela deu o nome, dos burros Dos mesmo. burros. E a última fileira da ponta, perto da porta da sala de aula, era dos burros desinteressados, que é os burros que não querem nem aprender. Você tava em qual? Não, dos burros desinteressados. É verdade, cara. Mas sabe que antigamente algumas escolas elas classificavam alunos por sala. Então, por exemplo, o primeiro ano A era o primeiro ano, o A era dos mais inteligentes, mais rápidos. Isso O acontecer não B, pode, o cara. B era mais ou menos. Ainda eu lembro, eu era sempre C e D. O que era o CID? Ah, Melhor não saber. melhor não saber. Diz das minhas professoras que hoje eu já encontro com elas, É. né? Tenho contato com algumas. Elas falaram que não tinha nada a ver. Eu falei, tá bom que não. A minha teve porque ela falou, a primeira aula dela no ano letivo, ela falou, vamos separar aqui, era caveira, pá, 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 pá. E eu fiquei na dos burros, cheguei em casa e falei, mãe, não quero mais ir pra escola, não. Agora, imagina hoje essa questão vindo, né? Então, Imagina você hoje um imagina. professor falando isso Não, é também. inadmissível, né? Assim, é É, que outra cultura, outro tempo, outra geração, né? Mas mesmo assim, a gente relembrando, é inadmissível isso, né? sim, sim. Você estigmatizar a filha dos burros. Fora a zoação que tinha na sala, Eu você ficou lá lembro, naquela por fileira. exemplo, que tinha alunos que tinham que ficar virado para Você pegou lousa. essa época, Damari? Opa, Eu peguei o fim dessa época aí. fim. Ai, que pessoa jovem. Também não é tão jovem assim também. Mas eu peguei o fim dessa época aí. Eu fiquei até a minha terceira série, eu fiquei no canto. Era no canto, virado para Eu fiquei. lousa, tinha todo um comportamento ali de punição, né? Damaris, eu não conseguia prestar atenção. A minha tática na escola, vai diagnosticando aí. A minha tática na escola era quando a professora, essa, inclusive que era de matemática, a Cristina, ela vinha fazer a expressão algébrica, cara. O que ele vai saber na minha vida, mano? Aí eu via que, cara, eu não consigo fazer 1 mais 1. Aí ela colocava na lousa 6 vezes tanto mais X com Y. Eu falei, meu Deus, ela misturou número com letra, piorou. Pra que isso? Deixa a letra lá no Você é português, né? louco, cara. Então, assim, aí que eu quero a minha tática. A minha tática era, quando ela entrar na sala, começar a mandar ir na lousa pra fazer as correção, o aluno tinha que ir sozinho na lousa, um Sim, por um. sim, sim. Eu vou no banheiro. Hum, Funcionava de vez em quando, às vezes não funcionava, porque eu chegava era na minha vez. uhum. Não calculou direito. Não calculei direito o horário. Aí passava vergonha, cara. Passava a dar mais uma vergonha. E no futuro, você vê como isso é importante, né? No futuro,
Lá na pós, que você foi minha Uhum, professora, que a gente vai descobrir. Que eu fui descobrir, cara, né? Realmente, eu sou TDAH. uhum. Né? Não é que eu sou desinteressado, não é que eu sou Sim, sim, burro. É, o jeito de aprendizado é totalmente. Os caminhos sim, são outros, né? sim, exatamente. Tanto que quando você entende isso, você ganha amor por aprender. É, é. E é muito interessante isso, porque, é, por exemplo, o TDAH, e a gente vai falar de uma gama, vou falar do TDAH, por Tá. exemplo, a gente vai falar de uma gama de questões. O TDAH, em alguns momentos, ele é tratado com a medicação, mais a terapia, em outros momentos é a terapia, e o médico espera um pouquinho para não medicar. Então, existem vários Tá. cenários aí de tratamento, por exemplo. E quando você consegue fazer com que aquele paciente compreenda, entenda o funcionamento dele, porque tem paciente com TDAH, por exemplo, que não vai sentar, uma criança sentar com o caderno, virar, imagina. Então, qual é a tática? Por exemplo, eu já tive paciente que ele tinha um espelho no quarto, ele escrevia no espelho. Isso é fantástico. Tá falando para estudantes aqui, ó, que quer fazer um concurso. Exatamente. Então, assim, era a forma com que aquele aluno conseguia. E era um método fantástico. Para outro, tinha que estar com fone, Fone. escutando música e estudando, né? Então, são vários. Por quê? Dentro da avaliação neuropsicológica, a gente consegue observar quais áreas do cérebro elas têm maiores facilidades e dificuldades. Então, a área que eu tenho dificuldade, eu preciso habilitar, mas para habilitar essa área, eu preciso usar que eu tenho facilidade e habilitar a outra área. Então, são caminhos assim, né? E são atividades, por exemplo, dentro do setting terapêutico, que a Uhum. gente vai também falando, olha, tenta fazer assim, tenta, né? Um adulto, por exemplo. Ah, não sei nem como eu cheguei no trabalho hoje dirigindo. Ou seja, estava super desatenta. Ainda bem Totalmente. que não Não, bateu o não matou carro, ninguém no né? caminho. Então, olha, vamos fazer o seguinte: para chegar no seu trabalho no dia seguinte, põe o GPS e troca o caminho, né? Vai por um outro caminho. Por quê? Justamente para ele ver quais são os prédios, as ruas, o que acontece. E isso, muitas vezes, para o TDAH, fadiga. Fadiga, porque ele vai chegar no trabalho já assim, ó, cansado. Porque é uma exaustão mental fazer tudo isso, mas é necessário também. Então, aí, por exemplo, vem a questão, né? Eu estou falando de leiga da questão da medicação. Tá. E não sei em que momento que o médico também ele prescreve. Mas quando há uma fadiga mental muito grande, assim, é o momento que o remédio também ele vai ajudando nessa Uhum. sinapse, sabe? Ele vai ajudando ali Ou seja, a o conectar. TDAH, Damaris, é a atenção. É O atenção. grande problema está na atenção. Eu falo que, na verdade, não é uma falta de Tá. atenção, mas sim a dificuldade de selecionar a atenção necessária para aquele momento. Tá. Porque o TDAH, ele escuta o passarinho, ele vê passando a borboleta, tem a professora falando, por exemplo, em sala de aula, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e ele não consegue focar naquilo que é necessário. Então, é a dificuldade de selecionar a atenção daquele momento. Focar. Focar. E isso aí é extremamente assim. Isso a gente vai para um âmbito mais simples, numa leitura, né? Ao ver um filme, num diálogo, até no estilo de vida. Sim. Por exemplo, estilo de vida, a pessoa pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Começa uma faculdade, daqui a pouco tá fazendo outra também junta, né? Uhum. Tá trabalhando, casado, falando porque eu fui assim também. Faz curso, não faz não sei o quê, tenta fazer 10 coisas ao mesmo Sim. tempo. Não consegue. Até o estilo de vida da pessoa, se não tomar cuidado, fica exaustivo, porque ele quer fazer várias coisas. A questão E da. sabe que o adulto com TDAH, por exemplo, ele tem um maior índice de ter algumas dificuldades, aí alguns impactos no futuro, que é, por exemplo, ter maior consumo de bebida alcoólica, maior consumo de drogas, maior índice de acidente no trânsito, Uhum. por exemplo, por falta da atenção nessa dificuldade de Por que foco. é mais suscetível, posso dizer assim, a Isso. álcool, droga? Por quê? Na verdade, são várias questões. Então, por exemplo, o TDAH, uma das coisas também que eu ia falar é ele tem um maior número de divórcio. Porque é muito difícil ter alguém ao lado que
esteja fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo e ele, né, para ele tá tudo ok, para a pessoa do lado, segura a onda aí que não tô conseguindo acompanhar. Aí você corta essa parte aqui, porque a Regina vai ver e ela vai concordar. Vai lá. Continua. Mas aí o que ele precisa muitas vezes? Ser aceito. A pessoa com TDAH, ele já foi uma criança que foi muitas vezes estigmatizada, que Opa. já foi chamado ali de desinteressado, de Burro. burro, de uma série de questões. Ninguém queria fazer trabalho com ele, ninguém Opa. queria estar perto Nessa dele. quadrilha de festa junina. Exatamente. Por que fazer errado? Porque eu só vou colocar seu nome? Porque você esqueceu de fazer o trabalho? Então, assim, já passou por diversas questões na vida. De rejeição. Exatamente. E quando ele chega na fase adulta, ele precisa ser aceito. Uhum. Então, muitas vezes, ele Fantástico vai demais. caindo ali na lábia, né? De, toma aí, ó, olha que legal, ele tá me oferecendo uma bebida e tá conversando comigo, que bacana. Ó, é só um cigarro, olha, é só uma maconha. E isso, na verdade, vai virando uma bola de neve porque o TDAH, ele tem dificuldade no que a gente chama de freio inibitório, né? Não tem o freio. Então, é aquela pessoa, não era pra falar, ih, falei. Não era pra, ih, já foi. Então, se ele entra num determinado tipo de questão, ele tem muita dificuldade de sair. Agora então, os pais de TDAHs, ou eu, por Uhum, exemplo, com a Elô, uhum. como que trabalha então? Você falou um ponto importante, eu como pai já fico preocupado. Como que a gente trabalha para prevenir os meus filhos, minhas filhas, a, a desenvolver talvez esse freio inibitório no futuro para falar não, para ser mais resiliente a essa tentação do mundo ao Aham. álcool, à droga, Uhum. enfim. É muito importante, principalmente em casa, a questão do diálogo. Tá. Hoje nós não temos quase diálogo entre pais e filhos, Uhum. porque a tela consome. A tela consome. Então, a questão do diálogo, de como você está, o que você sentiu, o que foi para você, o que teve na escola, são perguntas simples, né? Uhum. Parece Uhum. banais, assim, mas não são. Elas são muito importantes, principalmente para as crianças. Tá. Mas o que aconteceu hoje? Então, assim, se você perguntar para uma criança como foi a escola, ele vai falar, tudo bem, como meu filho. Foi É. tudo bem. Então eu falo, então tá bom. Mas com quem você brincou? Então eu vou puxando. Com quem você brincou? Mamãe, hoje não teve brincadeira. Não teve, mas o que que teve de tão interessante? Hoje teve tal coisa. Mas você lanchou com quem? Mãe, você não sabe. No lanche aconteceu isso. Então, assim, o diálogo ele é necessário, ele é muito importante justamente para nós, enquanto pais, irmos ali aparando, sabe, as arestas ali, direcionando a criança para aquilo que é o correto, aquilo que é válido, né? Então, Tá. até mesmo nessa troca da pessoa, então, do respeito, né? O respeitar o outro. A gente tem visto muita dificuldade disso, né? Da criançada, da juventude aí, dessa questão do respeito com o Uhum. outro. Então, isso é necessário, essa questão de diálogo, Ou seja, sim. trabalhar em casa é vínculo. Eu falo que a questão familiar é a base, né? Ela é a base para tudo. Tá. Então, eu falo que a família, elas são os pilares, na verdade, de todo ser humano. Então, quando a gente tem um pilar mais disfuncional, a gente precisa ali colocar um outro pilarzinho do lado, sabe? Fazer aquele trabalho do pedreiro Uhum. mesmo, de não, peraí, deixa eu colocar aqui, deixa. E não é qualquer pilar, não é qualquer tábua, né? Porque a gente sabe que isso uma Uhum. hora vai romper. Então, a gente precisa colocar uma coisa mais séria E a mesmo. criança tem que sentir, então, todas eu acho, mas principalmente essa que a gente tá falando no contexto TDAH, ela tem que sentir um ambiente de afeto, né? Como ela tem essa Sim, questão você falou do rejeição e tal, se a família tem esse ambiente de, eu me sinto segura, né, nesse núcleo familiar, isso, eu crio mais musculatura resiliente, vamos dizer assim, pra dizer isso. não, pra menos aceitação lá fora entre os jovens. Exatamente, exatamente. Ela precisa ser aceita, ela precisa se sentir amada, acolhida. E muitas vezes, Caio, esses pais não sentiram isso, porque vieram de uma outra época, os avós mais ainda, mas eu falo que tudo é uma questão de aprendizado. Eu aprendo com os mais velhos e os mais velhos também podem aprender comigo. Então eu falo que essa questão de troca
nisso sim ela é muito bacana, né? Então, meu pai, por exemplo, ele tinha muita dificuldade de falar que gostava, Tá. né? Aquela coisa do era alemãozão assim, Sim. então não tinha essa coisa do eu te amo, como hoje na minha casa é pra com o Bruno, Uhum. né? Toda hora, filho, o que que eu vou falar? Eu te amo. Então, mas na minha casa não tinha. Então, como eu sabia que meu pai me amava pelos gestos, pela forma, era um erro dele não falar? Não É a era. cultura, né? Não era. Então, eu consigo entender, mas com o meu filho eu quero fazer de uma outra forma. Uhum. Então, a gente vai ali aprimorando. Ô Damares, a fé, na sua opinião, contribui nesse processo educacional ou não? Eu acredito que sim, Tá. Caio. Eu acredito que sim. Eu vim, de uma base religiosa desde a infância, Uhum. né? Eu nasci num berço cristão, de família cristã. Então, assim, sempre a minha avó que trouxe todos para o cristianismo. Então, eu vejo assim o quanto isso é importante. Tá. E o porquê é importante, assim. Eu falo que vou dar o exemplo da psicologia, Uhum. né? Nós temos ali as questões que a gente precisa trabalhar de uma forma racional. Hum. É assim, né? Dessa forma, desse outro. Mas existem, e aí eu vou falar por mim, dentro da minha história de vida, assim, né? Existem situações que você olha, você fala, meu Deus, não tem como eu sair disso. Eu não existe forma de eu sair disso, né? E se você não tem a fé, se você não tem algo ali que te segure, Que te impulsione também diante das diversidades. exatamente, né? Eu falo que é um labirinto assim escuro, né? Se você Agora a gente vai entrar nisso aí. Então. Já que você... Uhum, Então, agora é a ponte para entrar. uhum, Então, a fé no seu caso, agora vamos entrar na sua vida agora aqui. sim, Que eu acho que é uma história que vai motivar, ajudar muita gente, inclusive, né? uhum. Que no seu caso ajudou muito e por que ajudou? E conta pra gente um breve resumo do que aconteceu pra fé, se ela te ajudou, como ela te ajudou e o que aconteceu. Então assim, como eu falei, eu sou uma pessoa criada, né, dentro da igreja, do cristianismo, desse evangelho. Então, namorei, noivei, casei. Sabe aquela história que todo mundo fala assim, ai, não teve emoção nenhuma? Aham. É a minha, né? Então, não tive festanças para sair com os amigos, não tinha, mas por uma escolha minha, porque para mim aquilo não fazia sentido, Uhum. né? Eu tinha outros hábitos e ok. Então, nós casamos e aí tivemos o Bruno. O Bruno já veio com uma história de vida, né? Então, aos 9 meses, ele fez uma cirurgia cardíaca, que inclusive essa semana fez 8 anos da cirurgia dele. E ali para nós já foi algo assim que eu falo que era Deus que estava ali comigo, porque o Bruno, ele precisava fazer a cirurgia. Ele nasceu já com um sopro. E aí, quando nós, com uma semana de vida, 2 semanas de vida, a gente já levou ele para fazer os exames. E com 1 mês de vida, ele já tomava 3 tipos de medicação cardiológica, né? Então, aquela coisa do mêsversário, que todo Uhum. mundo faz bonitinho, a gente corria para laboratório para fazer exame de sangue, ecocardiograma, para saber o tamanho da fenda que ele tinha no coração. E aí nós sabíamos que o caso dele era cirúrgico e precisava vir uma prótese dos Estados Unidos para fazer esse fechamento percutâneo no coração. Quando o Bruno, quando a gente viu esse cenário, nós mudamos de convênio. E aí, com essa mudança de convênio, nós entramos porque o convênio do Rô ele era muito simples, a gente não tinha muito acesso aos hospitais. E aí nós mudamos para um outro convênio, só que nós tínhamos uma carência de, de quantos anos, Rô? 12 12 meses? meses. Então nós tínhamos uma carência de 12 meses.
E, e aí eram vários cuidados. Ele não pode ficar roxo, ele não pode ficar com a boquinha roxa, ele não pode isso, não pode aquilo, não pode. Então, foi um super cuidado. Eu ia em consulta pediátrica, pegava recibo, a gente pagava, então eu pegava o recibo, levava no shopping, que era um posto que tinha do convênio, levava lá para pegar o reembolso e era todo mês essa correria. Teve um dia que o Bruno, que nós fomos tal, e era 22 de dezembro de um ano, o shopping lotado, eu não conseguia parar o carro. E aí, quando eu cheguei na frente do posto, assim, que eu olhei pro postinho, tava fechado, escrito, fechamos, mudamos para Osasco. Eu falei, nossa, logo ali. Na hora, eu estufei o peito, sabe, para falar, que saco Você de Santo André. de Santo André. Eu estufei o peito, assim, e eu tava sozinha. Era um lugar, assim, quem conhece o Gran Plaza? Sim. Ali, sabe Uhum. aquela parte de fora que tem só comércio? Eu tava sozinha ali andando. A hora que eu estufei assim, eu escutei nitidamente no meu ouvido: não reclama. Eu olhei pro lado assim, não tinha ninguém. E aí eu liguei pro Rodrigo, o Rodrigo falou: olha, vê com o convênio o que, que pode estar acontecendo, às vezes está mais fácil agora, ok. Cheguei em casa, liguei, e verdade, mais fácil, era por e-mail agora, não precisava ir para Osasco. E aí me deu um insight ali, eu falei: olha, eu queria saber até quando vai a carência, né, do plano de saúde do meu filho. Aí ele, porque eu tinha carência, ele também tinha Uhum. carência. Aí ele olhou, olha senhora, sua carência vai até maio, né, do outro ano, e o seu filho não tem carência. Eu falei, não, ele tem. Olha. Ele tem carência, ele tem um diagnóstico de cardiopatia. Não, senhora, não tem carência. Então, O que nisso, contraria todo o cenário de que eles se exatamente. protegem tanto os convênios, né? Só. Exatamente. E assim, eu falo que naquele momento não tinha outra voz a escutar se não fosse a voz de Deus, Muito bom. sabe? Então, é aquela coisa nítida, sabe, que eu escutei, não reclama. Então, essa questão. E aí o Bruno passou, ele Uhum. operou, ficou bem, hoje ele tá ótimo, graças a Deus. Então, eu falo que tudo isso a gente vai vendo a fé. Eu falo, ok, vivemos, Ah, ufa. passa uma emoção aí, beleza. Agora a gente tá tranquilo, Agora tem vamos história pra viver. contar. Só que não. Quando você, a vida é uma caixinha de surpresa, lembra É daquela isso. piada lá? O Joseph Klimber, É, né? exatamente. Aí vem mais uma E paulada. aí, quando nós chegamos na pandemia, é, eu comecei a sentir chama de descarga papilar, né, na Uhum. mama, assim. Eu até brincava, falava assim, olha, eu acho que eu tô com gravidez Uhum. psicológica, né, porque eu tinha uma descarga papilar e aquilo começou a doer, mas ninguém ia para médico, não podia sair, a gente não sabia o que estava acontecendo. E pandemia rolando, e eu daquele jeito, até que eu fui no, né, deu aquela liberada mais ou menos ali na pandemia, fui no médico. E aí os médicos, e faz exame, o médico falou: "Olha, é um papiloma". Eles não sabiam dar o Uhum. nome, tá estranho, tal, mas é um papiloma. Passei numa médica e começa toda uma história. Passei em uma médica, ela falou: olha, a gente vai fazer a cirurgia, é simplesinho, a gente tira esse papiloma, tá tudo certo, manda para biópsia porque tem que mandar mesmo, mas tá tudo bem. Ótimo. Fui, operei, saí de lá tranquila. Quando foi uma semana depois, volto eu pro hospital com uma infecção na mama absurda e aí fiquei 7 dias internada. E aí, desses 7 dias, o que tinha acontecido? Eu peguei uma infecção hospitalar, é o que, né, os médicos acharam. Por muito pouco eu não venho a óbito, Uhum. porque a infecção, assim, já tinha tomado boa parte. E aí, fui de novo para o centro cirúrgico para abrir, onde tinha sido feita a cirurgia, limpar tudo aquilo e fechar de novo. Ok, tá tudo certo. Nesse mais 15 dias eu recebo a biópsia e aí, na verdade, não era um papiloma e sim um câncer de mama. E aí a casa caiu, né?
Aí é nesse momento que eu falo, se você não tem fé, Uhum. se você não tem algo para se apegar, é muito difícil. Porque eu lembro, assim, eu sempre falei isso. Eu não tenho medo de morrer. Tá. Não tenho. O meu medo era deixar meu filho. E nas minhas orações eu falo isso. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que para onde eu vou, aquilo que Deus me prometeu é maravilhoso. Uhum. Mas eu quero ver meu filho. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero estar ao lado do meu filho. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero tudo isso. Então aquilo para mim era muito doído. Aquele momento para mim foi muito assim, eram noites em claro, chorando, e não era o medo de morrer, na Uhum. verdade era o medo de deixar o meu filho. E aí, desse período, eu voltei para a médica que me operou no pronto-socorro, que hoje é uma grande amiga minha. E eu levei o resultado para ela. Ela falou: Damares, a gente vai fazer, eu vou te encaminhar para o Hospital da Moca, que é um Instituto do Controle do Câncer, né? O IBCC. Naquele momento eu falo que você só vai, porque você não tá nem conseguindo entender direito a Quando a informação. pessoa recebe o diagnóstico da Mari, câncer, eu acho que Abre um buraco. perde o chão, né? Sim, sim, sim. Porque quando a gente fala em câncer, a primeira coisa que vem à cabeça é morte. E aí você se dá conta de que a vida tem uma finitude. Uhum. Porque a gente vive como se nós fôssemos infinitos. Sabe? Como se o dia de amanhã e todos os outros estivessem batendo a nossa porta. E não necessariamente. Então, quando você recebe esse diagnóstico, você para, olha para trás, fala: peraí, o que eu fiz até agora da minha vida? O que está acontecendo? Eu posso morrer logo, posso morrer daqui a pouco e o que eu fiz? O Uhum. que tá rolando? Então, esse momento é muito complicado. Esse momento é muito complicado. Então, eu fiz a cirurgia, fiz uma mastectomia total, da mama que eu tava com problema, né? Que tava com câncer. E foi uma cirurgia de 12 horas. Foi uma cirurgia longuíssima, porque tirou parte das costas para virar músculo para frente. Então, foi uma cirurgia bem grande. Uhum. E foi no auge da pandemia. Então eu tava sozinha no hospital, ninguém sabia de mim, sabe? Aquelas coisas doidas assim. Quando eu recebi, né? Fiquei de repouso, tem todo aquele pós-operatório que é muito difícil. Quando eu recebi a biópsia, né? Porque mesmo ali você faz outra biópsia, eles tiram, né, por margem de erro. Ali ele mostrava que era uma microinvasão, né, do câncer, mas não tinha nada comprometido. Então, ótimo, Damares. Aí a frase que eu escutei de um médico foi assim: fica tranquila, nós matamos uma formiga com um tiro de canhão. Não vai precisar de quimioterapia, não vai precisar de radioterapia, nada disso. Ah, era tudo que eu queria escutar, né? Graças a Deus, graças a Deus. E aí, qual foi até o trato, né, que eu fiz pra família e tudo? Eu falei: ninguém vai falar nada. Ninguém precisa saber o que eu passei. Uhum. Fica como tá e tá tudo certo. Ok. E vida que segue, e vamos seguindo, e vamos tentando viver. E vida que segue. Quando passou um ano, fui fazer exame de rotina, mais 3 nódulos na mesma mama que eu já tinha tirado tudo. Uhum. Mas aí apareceram 3 nódulos. Ali, pra mim, foi o mais difícil de todos. Quando você recebe um diagnóstico de recidiva, é que você vê que o câncer tá ali. Nesse meio período, eu fui fazer uma investigação genética, porque quando eu olho para a família da minha mãe, muitos casos de câncer.
E aí, levando isso para a médica, ela falou, Damares, a gente precisa mesmo fazer um mapeamento. E fomos fazendo tal, pum, eu tenho uma questão genética lá do câncer mesmo. E aí, quando eu recebi a recidiva, é, eu acho que dentro de mim eu sabia que eu tinha, e eu falava até pro Rô assim, eu não quero saber agora, eu vou fingir que eu não tenho nada e que tá tudo bem. E aí o Rodrigo pegou o resultado do exame, passou para a médica. Eu lembro que quando eu cheguei no consultório da médica, ela levantou, ela fez assim, vem me dar um abraço. Aí eu já sabia o que era. Uhum. Então ali eu descobri que eram 3 tumores invasivos, que dali eu precisaria fazer a quimioterapia e eu faria outra cirurgia. Então a coisa já tinha tomado uma proporção maior. E aí, mais uma vez, né, em oração, e aí eu não tinha como me esconder, né? Uhum. Você faz quimioterapia, você perde os cabelos, você não tem. E aí eu falo que eu entrei assim num casulo, sabe? Eu fiquei quietinha assim. é, a sensação que eu tinha, Caio, sabe quando você vai na estação de trem, você vê todo mundo, aquela correria entre sai, e você tá sentado no banco olhando? Eu tinha essa sensação, que a vida de todo mundo corria e a minha tava parada, né? Porque aí eu parei de trabalhar, eu não tinha força, eu fazia quimioterapia, eu virava um zumbi, eu não conseguia levantar da cama. Então era tudo muito difícil. E mais uma vez eu olhava pro Bruno, né? Eu falava, Deus, eu quero ter força para cuidar dele, né? Para ver ele crescer. Eu quero ser uma sogra insuportável, sabe? Para falar assim, nossa, sua mãe é chata. Eu vou falar com muito prazer. Brincadeira. Mas, assim, eu vi o quanto estava ficando difícil aquilo. Então eu fiz a quimioterapia. Eu precisei passar nesse processo, né? Eu já estava fazendo terapia, porque não é porque eu sou cristã que eu não preciso fazer terapia. Aquele papo de que o cristão não tem depressão, não tem ansiedade. Imagina, né? Então, assim, eu fiz a quimioterapia, eu estava fazendo a terapia, eu tive que fazer um acompanhamento com o nutricionista, porque muda completamente, né, a questão da alimentação. Então eu fui, né? E fui um dia de cada vez, e um dia de cada vez. E aí passou esse processo, né? Passa, e aí você faz um exame e tá tudo certo, beleza, zerou. Aí você fala, ok. Aí, graças a Deus e vida que segue. Passou mais um ano, aí eu fui fazer um exame de rotina, né? Fazendo o exame de corpo inteiro, a médica abriu, ela falou: tem uma bolinha aqui no músculo, mas eu acho que não é nada. Mas vamos pedir um ultrassom? Pedi um Uhum. ultrassom, veio uma imagem estranha. Aí eu mesma já, tô, né? Eu acho que é alguma coisa. Fez a biópsia de novo, aí quando abrimos a biópsia era uma metástase. Então, fiz de novo a cirurgia. Dessas cirurgias aí, acho que eu já fiz umas 8, 9. Tá. Mas fiz de novo a cirurgia, tirou a metástase do músculo aqui perto da costela. Hoje já se passaram 3 anos disso, Rô? 2, 3 anos disso. E agora tá zerado de novo. Amém. E aí eu falo, né? Nossa, Damares, mas você é cristã. Você tinha Uhum. que passar por isso? Sim. Por que não? Por que não? Não sou nem melhor e nem pior do que ninguém, né? Então, eu falo que passando por tudo isso, eu falo, Deus continua sendo bom. Muito bom. Ele é maravilhoso, né? Ele sabe do desejo do meu coração. Ele sabe aquilo que eu preciso. Uhum.
E ele vai fazer se ele quiser. E ele vai cumprir aquilo que ele quiser. E a minha atuação aqui na Terra é falar: seja feita a sua vontade. Esse é um nível de maturidade, Damares, emocional, espiritual, na minha opinião, assim, muito raro. Não é fácil. Não é fácil. Porque hoje, quando você tem o exame limpo, que você olha e você fala, ufa, é mais fácil. Mas e quando você tá lá no olho do furacão? É. E quando você não consegue levantar da cama? Levantar porque a planta do pé dói, né? São os efeitos colaterais da quimioterapia. E aí você continua achando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, da morte eu não tenho medo. Eu não tenho medo, porque o que ele prometeu é muito melhor. Mas eu tenho um sonho. Eu tenho vários sonhos, Uhum. né? Eu falo que o paciente oncológico, ele perde os sonhos. Hoje eu consigo ter sonhos, mas um deles, o meu principal, é ver meu filho. É ver meu filho crescer. É brigar com ele. É mandar ele tirar o tênis do meio do caminho, sabe? É fazer a tarefa da escola com ele. Então, são coisas simples que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não para pensar. Mas eu falo que quando o câncer veio, ele fez com que eu olhasse a vida com muito mais delicadeza e cautela. E atenção, que é o que eu tava falando no começo. Exatamente, sabe? De você olhar e falar assim: é o dia de hoje. Filho, o que que você vai ter hoje na escola? Ah, mãe, sei. Então vai lá ver. Ah, hoje vai ter matemática, hoje vai. Então, sabe? É você estar ali com a sua família, com pessoas da sua igreja, da sua comunidade, pessoas que você ama, né? Então eu falo que hoje eu vejo a vida com muito mais cautela, né? Com muito mais atenção, muito mais preparada, Uhum. sabe? E aí eu vejo que existem pessoas que não têm esse acesso. Por exemplo, o que eu tive, né? Então eu tive, graças a Deus, condições de fazer minha terapia, de fazer o acompanhamento com a melhor nutricionista, né? Uhum. Thaís Martinoff. Ah, eu sou fã dela, filha do nosso amado pastor Clóvis É Martino. isso, é Irmã isso, Eliane também. é isso. Um beijão para elas. E, e aí eu fiz o acompanhamento, então consegui fazer tudo isso. E aí eu falo assim, Caio, tudo isso que eu passei, o que que eu aprendi e o que eu tenho para ofertar disso que eu aprendi, que eu tenho aprendido, na verdade. E aí foi quando eu comecei a olhar com mais carinho essa questão da oncologia, Uhum. né, da oncologia, porque eu nunca tinha. Sempre que falava da oncologia, eu ficava meio assim, sabe? Quando você nem olha, Hum. né? Você fala, não, não quero saber. E aí eu fui a uma palestra o ano passado, né? Foi um congresso que teve e eu consegui participar só do finalzinho de uma palestra, assim, praticamente. E quem estava palestrando era o Mário o Cortella, Cortella. filósofo. Nossa, sensacional, sensacional. E aí, acho que era um lugar assim de umas 3.000 pessoas, né? E um evento oncológico. E ele falou assim: Eu quero trazer para vocês uma frase de Luciano de Crescenzo, que é: Somos todos anjos de uma asa só e só podemos voar abraçados uns aos outros. Quando ele falou isso, eu paralisei. E aí eu lembrei daquela voz que falou para mim: Não reclama. Lá atrás. E eu tava com uma amiga, eu falei assim: Eu vou criar um espaço. E esse espaço vai chamar Entre Laços e Abraços. Entre Ela, laços e Entre abraços. Laços e Abraços. Ela, amiga, que coisa mais linda, mas da onde? Eu falei: Daqui, de agora. Acabei de tirar da minha cabeça. Então,
eu falo que tudo foi um direcionamento, sabe? É permissão do Senhor, sabe? Para que as coisas elas vão acontecendo, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a desenhar mesmo, sabe? A colocar no papel o que seria o espaço entre laços e abraços e abri, né, a empresa agora em janeiro e nós estamos cuidando de mulheres oncológicas na questão psicológica. Na questão psicológica, porque faz Isso, muita diferença. faz. E esse trabalho é uma ONG, pode dizer assim, Damares? Isso. Ela Entre é sem fins sem lucrativos. fins lucrativos, entre laços e abraços, as mulheres que estão em questão oncológica, tratamento e tal, elas não pagam. Não pagam. Ele é totalmente gratuito. Mas nós contamos com ajuda financeira de pessoas, parceiros, para que paguem os profissionais que atendem essas mulheres, né? Que atendam essas mulheres. Às vezes você tira até do bolso. Sim, Olha o rolo. Olha lá, tiramos. tirando do bolso, né? Eu falo, eu faço aquele toquinho com ele, falo, somos os melhores patrocinadores. Hoje a gente tem em atendimento 7 mulheres, perdão, né, eu não acho que não era bom falar, né? Quantas mulheres, ou pode Não, falar. pô, por mim, tranquilo. Mas nós temos uma fila de espera de 20 mulheres. 20 mulheres. E aí eu tô correndo atrás para que para que a gente consiga parceria de pessoas que possam arcar mesmo com esses atendimentos, Tanto sabe? empresa quanto pessoa privada, CPF Isso, sem ser isso, CNPJ. isso. Nós criamos uma vaquinha até daquele site, né? É de um site, então é uma vaquinha virtual justamente para pessoas que, eu não consigo ajudar com muito, mas eu consigo ajudar com esse Vocês pouco. têm o link dessa vaquinha virtual? Tem. Manda o link, né, pá? Aí, aqui embaixo, gente, nos descritivos, né, pá, que chama? Do canal aqui, do vídeo, desse Uhum, vídeo, tá aqui. Então, a gente tá colocando aqui agora o link para você ajudar. Nobre. É extremamente nobre o projeto. Ah, mas eu só posso ajudar com 10 centavos. Glória a Deus. é isso. Caio, eu posso ajudar com 10 reais. Glória a Deus. O quanto você ajudar, vamos eliminar essa fila de espera. Exatamente. 20 pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. E hoje eu tô muito feliz porque eu tive o ok de mais uma parceria, que é a nutricionista. A Thaís, A Thaís, que estará com a gente também no Entre Laços e Abraços, cuidando dessas pacientes. uma nutricionista fenomenal. Vamos Fenomenal. fazer propaganda dela porque ela merece. É Como é que verdade. encontra ela no Instagram? Thaís Martinoff, Nutri, eu acho que é isso. Thaís Martinoff Nutri. A melhor nutricionista que tem, na minha opinião. Não é porque é puxação, é porque ela é Não, boa ela é mesmo. ótima. Profissional mesmo. Ela é ótima. Sabe que no meu tratamento, ela me fez uma pergunta. A primeira, eu falo pra ela, Thaís, eu nunca mais vou esquecer. Ela falou assim: você come ou você se alimenta? Eu falei, Vixe. como assim? Você vai perguntar isso pra mim, lascou. E aí eu falei, meu Deus, que diferença! Eu nunca parei pra pensar nisso. Até hoje eu falo pra ela. Falo, Thaís, eu tô comendo, né? Não tô me nutrindo, né? Hoje mesmo eu só comi, não me nutri. Hoje mesmo. Mas assim, gente, eu quero fazer um corte aqui rapidinho então com vocês. E pedir do fundo do coração, vocês que acompanham o Passe Bem Concurso, vocês que se inscrevem, que são inscritos aqui no canal, né? A gente nunca fez isso, nunca pediu nada pra vocês. Agora eu tô pedindo pra vocês do fundo do coração. Vira um parceiro nesse projeto aqui, gente, porque é um projeto que eu conheço a Damares de longa data, uma pessoa de um caráter assim incrível. Vocês estão vindo a história dela aqui. É uma história assim de superação, uma história de fé, uma história de propósito, porque acho que é assim que se constrói um propósito de vida, né? Você contando a sua história, eu lembro da logoterapia do Viktor Frankl. Olha que engraçado, Caio. Sabe que na faculdade de psicologia, eu fiz isso há. Vou chutar uns 15 anos atrás, Uhum. vai. Uns 15 anos atrás, eu fiz o meu TCC em mulheres com câncer de mama. Olha, Sim,
pensar em nada. Minha mãe tinha tido câncer mais ou menos naquela época, mas foi de intestino. E eu fui fazer um trabalho sobre o sentido da vida e caí na teoria de Viktor Frankl. Fantástico. Então, meu trabalho ele foi todo voltado na logoterapia. E é o que você passou, é o que você vive hoje. Exatamente, exatamente. Eu falei, olha que interessante, né? A vida vai mostrando algumas coisas que a gente vai entendendo só depois. E eu entrevistei mulheres na época, conversei com muitas delas, né? Falando justamente da questão do sentido da vida, o que era ali a vida. Então, essa questão do atendimento oncológico já estava comigo ali e eu nem percebia, né? Então, eu falo que a teoria de Viktor Frankl é linda, É né? linda. Primeiro Linda. que sobreviver a um campo de concentração também é para os fortes, É né? e isso é tão lindo que a gente vê que hoje, por exemplo, entre laços e abraços, que é a ONG que você criou, não é fruto de um acaso. Uhum, Né? Você falando pra mim, eu não consigo enxergar isso. Ah, surgiu aqui, tive uma ideia. Foi um preparo. exatamente. Né? E eu acredito nisso, você sabe bem, Deus foi te selecionando, foi te caminhando, foi te empurrando, foi te preservando, foi te livrando, Uhum, até você hoje ajudar outras mulheres, porque assim, Damares, eu não tenho uma experiência familiar, você foi a pessoa mais próxima, que a gente estava na mesma uhum, comunidade de fé, a gente foi. conversava com você, mas A Rê estava comigo, né, é numa das cirurgias. verdade, não é fácil, Uhum, só quem passa, é. né? Então assim, é uma guerreira, eu só falo pra você, você é uma guerreira, né? Você é Uhum, guerreira. Então, a guerreira venceu a guerra. uhum, E agora está ajudando outras mulheres é, a vencer essa batalha, que não é exatamente. fácil. E Exatamente. essa ajuda faz muita diferença. É um trabalho nobre, é um trabalho digno, é um trabalho honrado, é um trabalho que valoriza o nosso sentido de vida. Então, faça parte desse projeto. Pode confiar. Eu coloco minha mão no fogo por cada centavo que você está doando aí. Tá bom? Então participe, faz uma doação, compartilha, pede para um grupo da família, manda esse podcast para estar desconfiado, né? A gente está num mundo muito difícil de É acreditar. verdade, é Né? As pessoas. verdade. Tem muita gente trambiqueira, muita gente maldosa. Eu vi um tempo atrás uma reportagem de uma ou duas vezes as mulheres fingindo que estavam com Ah, câncer eu vi e isso. faziam vaquinha Eu online. vi isso. Né? Ela rapava até o É, cabelo. É desumano isso. é isso. Se aproveitando da boa vontade, da empatia, do coração das pessoas, né? Não é isso que a gente está apresentando aqui, é um trabalho real. É uma pessoa que superou uma doença que, infelizmente, hoje tem muito tabu, tem muita dificuldade para se vencer. E não só superou, mas ela voltou lá, nesse que a gente não gosta de falar, palavra oncológica, como você falou, né? É, Ela voltou lá para ainda ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras mulheres. Então contribua, sem medo de errar. Pode contribuir. Vocês sabem da nossa preocupação em caráter ética aqui no canal, os alunos nossos do Passa Bem Concurso. Pode contribuir sem medo de errar, porque é um dinheiro que vai para uma causa extremamente nobre e ela faz prestação de contas, né, Damares? exatamente. Isso que eu ia até te falar, Caio. Tudo isso com muita clareza, né? Então, cada centavo que entra, o quanto isso é repassado, por exemplo, para um profissional, o profissional que atende, por exemplo, de forma Voluntária? voluntária. Então, tudo isso existe a prestação de contas, sabe? Para não cair nessa questão que a gente vê hoje em dia, Desconfiança. né? É tanta maldade que a gente vê. Até quando nós lançamos falando, né, que o atendimento era gratuito, as mulheres não acreditavam. Não acreditava. Não Olha só acreditavam, que situação. né? Então, é, é como se precisasse pagar muito para ter alguma coisa. E a gente sabe que existem pessoas que podem, né? Empresas, por exemplo, que podem abraçar a causa, pagar, custear isso, para que outras mulheres possam ser beneficiadas. Uhum. Teve esses dias, uma psicóloga estava atendendo uma paciente oncológica e eu estava num dia, sabe aquele dia que você fala, e ela falou: "Olha, eu vou te mandar um vídeo". E essa paciente mandou um vídeo para terapeuta
tocando o sino. Ela tinha acabado o tratamento, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. E eu chorei tanto, tanto, porque eu falei, isso alegrou meu dia. Isso alegrou meu dia. Porque a gente não tem o hábito de alegrar com os que se alegram. A vitória do outro. Nós não temos mais esse hábito. Nós estamos numa sociedade, eu uso essa palavra, umbigocentrista. Umbigocentrista. Cada um só cuida do seu umbigo. Então, olhar para a pessoa do lado é muito difícil, né? Nesse momento oncológico, olhar. E aí, assim, por que uma mulher, né? O nosso espaço Entre Laços e Abraços, ele é voltado para mulheres. E a mulher, ela tem o perfil de cuidar de todo mundo e de não ser cuidada. Exatamente. Ela é aquela que vai, que cuida, que lava, que passa, que trabalha, que faz tudo, mas não necessariamente vai ter todo o apoio depois. Então, o espaço foi criado justamente para isso, para acolher, para abraçar essas mulheres, sabe? Eu falo que é para colocar no colinho, né? De uma forma psicológica mesmo, mas para falar, nós estamos aqui, nós estamos com você. E esse podcast está sendo gravado no mês das mulheres. No mês das mulheres. Agora é hora de você presentear as mulheres. Agora eu vou fazer mais um apelo. Vou parecer aqui o do chapéu lá, o Valdomiro. Agora é a hora de você presentear as mulheres. Agora é a hora de você abençoar mesmo. Honra sua mãe. Ah, minha mãe não tem, sua mãe não tem, mas tem mães que têm. É isso. Que estão precisando. Ah, mas a minha esposa não tem, mas tem esposas que estão passando por isso e precisam de ajuda, de uma terapia profissional. E até se nós pudermos colocar o telefone, né? O Vamos colocar WhatsApp, tudo. porque essas mulheres também que precisarem de ajuda, entrarem em contato conosco. Aqui debaixo do nosso descritivo vai estar o link da vaquinha, vai estar o contato do WhatsApp da Damares e vai estar também o Instagram da ONG Entre Laços e Abraços. Tá tudo aqui embaixo, só clicar, inclusive já começa a seguir lá o Instagram da Entre Laços, curta lá, porque faz muita diferença isso. E uma pergunta, Damares, eu sou estudante de psicologia, quero fazer estágio, posso atender como voluntário? Essa modalidade nós ainda não conseguimos colocar, porque nós precisamos ter um espaço físico, nós ainda não temos. Então, por exemplo, para ser um voluntário de estágio de psicologia, nós precisamos de um espaço físico. Então, isso a gente ainda não consegue, se Deus quiser, no futuro próximo, né? Porque aí a gente consegue receber fisicamente essas mulheres, aquelas que conseguem vir. Então, porque nós temos mulheres de muito longe. E esse trabalho, Caio, ele é para o Brasil todo, né? Não é regionalizado. Só para São Paulo, não. Porque a mulher que puder fazer terapia online, ela vai fazer de qualquer lugar, da onde ela estiver. Então, a gente tem essa abertura da terapia online justamente para chegar até essa mulher. E também tem agora a nutricionista. Isso, exatamente. Então, a gente a nossa meta é ter os médicos, né? Então, nós temos ali um médico psiquiátrica, nós vamos ter ali um generalista da parte oncológica, massagem, acupuntura, tudo que é necessário para uma mulher oncológica. Ah, mas massagem é frescura. Não é frescura. A mulher, assim, não só a mulher, o paciente oncológico, ele tem uma série de... como fala da doença? Esqueci a palavra. Dores. Efeitos colaterais. Ah, tá. Efeitos colaterais. Uma série de efeitos colaterais, por exemplo... Eu tive uma neuropatia que eu tenho até hoje. O que é uma neuropatia? Neuropatia, eu tenho dores na sola dos pés. Então, assim, eu levanto, e aí eu preciso dar alguns passos ali devagarzinho e seguir. E o médico já tinha me falado, isso é para a vida toda, né? Eu falo que é a minha lembrança. Então, né? E passa, e tá tudo certo. Mas na época da oncologia, que eu tava fazendo a quimioterapia, isso era um horror. Que vai somando várias coisas. Corpo horríveis, que me ajudavam com acupuntura, com massagem. Então, assim, são coisas que a gente vai trazer para as mulheres que não são frescuras, e sim questão de necessidade.
E isso, Damaris, esse suporte faz muita diferença, eu imagino, porque, como você falou, o chão da pessoa abre, ela recebeu o diagnóstico, aquela sensação que você falou, sabe, no trem, né? Tá todo mundo rolando, não sei o que eu faço, eu não sei, não sei o que eu vou fazer, porque pra pessoa é morte, câncer é morte, é um diagnóstico de morte Sim. praticamente, né? Que a gente recebe isso. E aí, esse amparo, todo esse suporte faz com que ela volte a criar musculatura, resiliência, né? Esperança. Isso. E Damaris, esse lado emocional da fé ajuda muito na vitória contra essa doença, ou não ajuda? Sim, com toda certeza. Porque se a gente fica para baixo, A recebe aquilo. vulnerabilidade já é muito grande, Então, né? A vulnerabilidade é enorme. Então, quando você consegue ter e, Caio, tudo isso que eu tô falando, a questão da psicologia, da nutrição, é o básico. o básico. Nós não estamos falando de grandes coisas. Uhum, Nós estamos falando do que é necessário. ok. Então, o apoio emocional, ele é muito importante. E por que eu acho que também é importante, né? Eu falo que estar aqui, né, com a cara e falar assim, olha, eu, paciente oncológica, também estou criando. Para que as mulheres vejam que, assim, tinha alguém que passou por isso e tá bem, Uhum, né? Eu falo, olha, eu tô bem, eu estou bem, graças a Deus, eu estou amém. bem. Então, dá para passar. Dá para passar, eu falo, né? É tudo um conjunto, uma questão de fé, uma questão, né, dentro da minha crença, dentro daquilo que eu acredito, mas são os apoios que a gente tem emocionais, enfim, todos os apoios ali, né, a família. Então, mais para frente, quando nós tivermos o espaço físico, a gente vai trabalhar junto com as famílias também, porque isso é necessário. Um espaço de escuta, né? Porque quem adoece também é o círculo familiar, Uhum. não é só o paciente. Então, a gente precisa também dar um apoio a essas famílias, dar um momento de escuta, de orientação. Então, tudo isso é pensado para que seja realizado no Entre Laços e Abraços. Fantástico. Assim, quando ela falou pra mim, eu virei fã do projeto. Então, é isso. Eu acho que, da minha parte, Damares, insistir pro pessoal apoiar. Não tem o que fazer, né? Tem que insistir mesmo porque é um projeto lindo. É um projeto que vem de uma pessoa que sabe o que é ser um paciente oncológico, né? Porque você passou por isso. E as suas ideias, os seus projetos, o seu sonho que você estruturou é muito bem pensado, né, no suporte multidisciplinar, É né? isso, Multidisciplinar, multidisciplinar. né, do paciente, porque você sabe as necessidades, Uhum, sabe a uhum, dor, né, que é. Então é uhum. um projeto extremamente novo. Parabéns. Obrigada. É uma honra ser amigo de vocês, é uma honra ser irmão de vocês, né? Amém. E que Deus abençoe muito vocês. Amém. Como já está abençoando, né? Amém. Vocês são abençoados demais. Você é louco. Sim, sim, com certeza, com Gente, certeza. comenta aqui, faça um comentário, participa, escreva suas dúvidas. Se você conhece alguém, não só mulher, mas que é um paciente oncológico, compartilha esse conteúdo porque é um podcast de esperança, É, né? É um exatamente. podcast de esperança. A gente quer levar esperança para as pessoas, levar fé para as pessoas. É possível vencer, né? E nada apelativo, não. Porque a Damares, você falou aqui, você trouxe uma fala de fé, acho que é muito madura, como eu falei, muito, muito linda, né? Que curando ou não, ele é Deus, né? Uhum, Então isso é uma frase de uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, né? Isso é muito uhum. lindo. Se eu falar mais, eu vou estragar. Eu acho que é melhor ficar quieto, né? Damares, é isso da minha parte. Quer falar mais alguma coisa? Caio, eu só quero te agradecer muito pela oportunidade de estar mostrando o projeto, né, de estar usando, né, o seu canal, o Eu seu não, é nosso. espaço, Aqui é tudo nosso, não é nada. para gente, para que as pessoas possam ter conhecimento, possam entender que é o que você falou, que existe esperança, né?
e que aquelas pessoas que forem alcançadas com essa mensagem, se quiserem e puderem ajudar, enfim, curtir nossa página, compartilhar com outras pessoas, né, fazer com que essa informação multiplique Uhum. também será de muito bom grado, assim, agradeço demais. Muito bom. Vai pensando numa frase para encerrar para eles aqui, que eu vou falar aqui para terminar minha parte. Da minha parte, é isso. Se inscreva, não no meu canal, mas siga lá elas. Agora eu não quero nem precisa nem se inscrever no Passe Bem, se inscreve no dela, tá bom? Siga lá a ONG no Instagram, Laços, entre Laços e Abraços. Aqui embaixo vai estar o link para você aqui nos descritivos do vídeo, né? Clica aí que você vai ver. Vai estar o WhatsApp da Damares, vai estar o link do Instagram e a vaquinha também, para você contribuir o que Deus tocar no seu coração aí, tá bom? Gente, como eu falo, não é qualquer um que senta aqui, não. Desde que a gente começou a fazer esse podcast aqui, há um ano, pá? Um ano e meio, um ano, né? Graças a Deus, nós fomos abençoados com convidados maravilhosos. Todos maravilhosos que passaram até aqui. E hoje não foi diferente. A régua vai subindo. O negócio é impressionante aqui. Conforme vai a régua, vixe, o negócio também de ficar mais tranquilo, fica pior. Vai ficando mais alta a régua. A régua vai aqui, o nível vai aumentando dos convidados, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pelos convidados, por vocês que assistem aqui. E todo podcast que eu participo, como hoje, eu sou o primeiro que eu acho que eu sou impactado. O Parra que está sentado aqui, porque agrega valor. Na minha vida isso aqui agregou muito valor. Na minha vida agregou muito valor. Faz boca cheia para vocês, né? Volto para casa com muito mais maturidade, com muito mais fé e com muito mais aprendizado depois do que eu escutei a Damares falar. Espero que tenha sido assim com você também. Então, um beijo no seu coração, né? E pensa sempre bem, né? Pensa bem em ajudar a ONG Entre Laços e Abraços. Da minha parte é isso. Até o próximo podcast. Que Deus te abençoe. Damares, Amém. dá um abraço pessoal aí. Fala o que você quiser para encerrar. Eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer em conversar com você, Caio. É, eu vou deixar, na verdade, um salmo que eu Tá. falo que me acompanha desde sempre, que é muito conhecido, que a gente fala assim, mas a gente não presta atenção, às vezes, na profundidade. Eu só vou falar um trechinho que fala assim: ainda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu falo que esse salmo ele é verdadeiro na minha vida. Amém. Um beijo. Muito bom.